Vamos entender hoje o que é concordância. Concordar é deixar igual, é combinar o gênero da palavra, masculino, feminino, garota, garoto, o número singular, plural, garoto, garotos. E a pessoa do verbo, a primeira, a segunda e a terceira. Concordância verbal é a relação entre o sujeito e o verbo. E a nominal é a relação entre o substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Hoje iremos ver a concordância verbal. Como analisar a concordância verbal? Pegue o verbo e questione por que ele está no plural ou no singular. Aqui temos a expressão devem fazer, que é uma locução verbal. Locução verbal é quando existe dois verbos. O verbo auxiliar, devem, e o verbo fazer, que é o verbo principal, que está no infinitivo, porque na locução ele não varia. Então, você pergunta: quem deve fazer aquela viagem? A resposta será minhas amigas. Minhas amigas desempenha que função sintática em relação ao verbo dever? Desempenha a função sintática de sujeito, sujeito da oração. Logo, se o sujeito está no plural, então o verbo também deve ficar no plural. O sujeito da oração aqui concorda com o verbo. Concordância verbal. Regra geral ou do sujeito simples, o verbo concorda com o sujeito. Observe essa oração. Você pega o verbo e se pergunta: por que esse verbo está no plural? Ocorreram é um verbo intransitivo e se encontra no plural porque o sujeito simples da oração, que se encontra depois do verbo, também está no plural. O sujeito simples aqui é manifestações. Esse sujeito faz o verbo ficar no plural. Isso a gente chama de concordância verbal. É a regra geral, ou também chamado sujeito simples, que ocorre na maioria das frases. O verbo sempre concorda com o sujeito da oração. Em seguida, veremos a regra do sujeito composto. Dois casos fundamentais. O primeiro é o sujeito anteposto. Anteposto quer dizer que vem antes. É o verbo no plural. Temos aqui o exemplo: Ana e Clara hão de apresentar o trabalho. Hão de apresentar é uma locução verbal. Locução verbal é quando há dois verbos: o verbo auxiliar e o verbo principal. Pegamos o verbo hão, que é o verbo haver, e fazemos a pergunta: quem há de apresentar o trabalho? Como resposta, Ana e Clara, que é o sujeito composto, o sujeito anteposto, que vem antes do verbo. Logo, o verbo tem que concordar com Ana e Clara, que é o núcleo do sujeito. E para concordar, o verbo vai para o plural. Próxima regra é o sujeito pós-posto. Pós-posto é que vem depois do verbo. Ele vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Neste exemplo, chegou, chegaram Ana e sua família. Se eu falar chegou Ana e sua família, chegou vai concordar
com o mais próximo, que no caso é Ana. Porém, se eu usar chegaram, Ana e sua família, chegaram vai concordar com os dois correspondentes, Ana e sua família. Nesta regra do sujeito posposto, é possível as duas concordâncias. Próxima regra, sujeito oracional. Ou seja, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Toda vez que você tem um sujeito oracional, o verbo deve ser empregado na terceira pessoa do singular. Localizamos o verbo, é convém, está no singular, por isso o acento agudo. Aqui separamos o verbo intransitivo convém da conjunção que é uma conjunção subordinativa integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. Você pega o verbo convém e faz a pergunta: o que convém? Como resposta, teremos que Ana aprenda literatura. Ana aprenda literatura desempenha a função do sujeito. Então, observem que o verbo convém está concordando com Ana. Ana aprende literatura. Ok? Para identificar um sujeito oracional, basta substituir a oração por isto. O que convém? Isto. Existem outras possibilidades de sujeito oracional. As orações podem vir na ordem direta ou indireta. Por isso é bom muito cuidado e atenção. Resumindo, o conceito geral da concordância verbal é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Coloquei mais 3 exemplos e uma questão para você exercitar o seu entendimento. Marque a resposta aqui nos comentários. E até a próxima aula.